Que bom que você chegou aqui. Que bom que você veio. Uma palavra do céu para compartilhar com você esta noite. Aleluia. Você está bem? Eu creio que o Senhor te trouxe aqui por um motivo muito, muito especial. E eu quero te garantir que você não perdeu o seu tempo de sair da sua casa. Se não perdeu o seu tempo, Deus vai fazer algo na sua vida hoje. Abra sua Bíblia em Êxodo. Êxodo no capítulo 14 e verso 15. Eu acredito que o Espírito Santo está conduzindo esse culto porque ele é o governo da igreja. O Espírito Santo é o governo desta igreja. E cada pessoa que chegou aqui esta noite foi trazida, foi conduzida pelo Espírito Santo. Diga, eu sou essa pessoa. Diga, eu fui conduzida até o cenáculo. Aleluia. Aleluia. Quem já sentiu a presença de Deus aqui essa noite? Sabe, irmãos, não se trata de performance. Se trata do coração reto, do coração simples. E reuniões como essa, Deus faz coisas grandiosas. Aleluia. Êxodo no capítulo 14, versículo 15. Disse então o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Amém? Essa é a palavra desta noite. Por que clamas a mim? Vamos lá? Disse o Senhor. Vamos lá? Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Sabe, Moisés está fazendo perguntas a Deus. Moisés está com indagações. Quem chegou aqui com indagações hoje? Com perguntas. Deus, por que isso? Por que aquilo? Como eu faço? De que forma? De que jeito? Como que eu vou vencer essa batalha? De que forma que eu vou vencer? Que eu vou superar esse desafio? Eu não tenho ferramenta, eu não tenho como. O Senhor pode me ajudar? De que forma que eu vou vencer isso? Sabe o que eu descobri? Que às vezes Deus responde uma pergunta com outra pergunta. Nem sempre Deus vai te responder com respostas. E Ele faz isso para ferir o seu coração, para confrontar você e fazer você pensar. Diga, Deus quer me fazer pensar. Olha para o seu irmão e fala assim: bote essa cabeça para funcionar. O apóstolo Luiz Hermínio fala uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz que os céus não respondem perguntas, os céus respondem respostas. Isso fala de posicionamento, de posturas. Porque tem muitas perguntas que nós estamos fazendo para Deus, que na verdade Deus só está esperando você se posicionar. Deus, quando é que vai começar o meu ministério? Deus, quando é que eu vou vencer isso? Deus, quando é que o Senhor vai me estabelecer financeiramente? Deus, quando isso? Quando aquilo? Como é que Deus vai fazer isso? Como é que Deus vai fazer aquilo? Fala aí para o seu vizinho, fala assim: para de fazer pergunta. Não, mas é profeta, fala: para de fazer pergunta e comece a dar respostas. Fala: começa a dar resposta, vaso. Você não precisa de fazer perguntas, você precisa de dar respostas para Deus. Isto é sobre atitudes, diga atitudes. Quando eu digo que Deus está esperando uma resposta, Deus está esperando um posicionamento, uma atitude. E eu acho incrível a pergunta de Deus para Moisés é: por que clamas a mim?
E a pergunta de Deus não era porque... Às vezes a gente faz algumas coisas erradas e a gente vai atrás de Deus, né? E Deus... Por que você está fazendo? O que você está me perguntando? Você já sabia. Diga, todo plantio gera uma colheita. Você sabe o que você está plantando? Você está vigiando no seu plantio? Você está sendo cuidadoso no que você está plantando? Porque você vai colher. E às vezes, diga às vezes, a gente pergunta coisas que a gente já sabe a resposta. Mas o que Deus está fazendo com Moisés é mais do que isso. Deus está instigando Moisés a vida criativa de milagres. Diga, Deus está empurrando Moisés para um lugar de criatividade sobrenatural. É sobre isso que eu quero falar com você esta noite, sobre criatividade sobrenatural. Diga, criatividade sobrenatural. Moisés está dizendo, Deus, o que eu faço? Deus está dizendo, por que você está me perguntando? O que é que você tem nas mãos? O que é que eu já te dei? O que é que você já está carregando? Que tal você começar a se movimentar dentro daquilo que eu já te entreguei? Que tal você começar a trabalhar em cima daquilo que você já tem? Que tal você dar uma resposta criativa? Por que você não toca nessas águas? Sabe, o que Deus está dizendo é, mas aí você poderia ser mais criativo? Você tem uma vara na sua mão. Você sabia que se você jogar essa vara, tocar com essa vara no rio, no mar, eu tenho o poder de abrir. Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? Quando Deus disse, olha, por que clamas a mim? Deus está dizendo, dá para você ter boas ideias? Dá para você ter atitudes audaciosas? Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Talvez você está perguntando coisas para Deus e Deus está dizendo assim para você, se movimenta. Dá para você ter uma resposta criativa? Diga, resposta criativa. Isso é sobre proatividade. Deus gosta de pessoas proativas, de pessoas que tomam decisões. Porque pessoas que tomam decisões são pessoas que, primeiro, não são incrédulas. Pessoas que tomam posições e decisões para a glória de Deus. Pessoas que tomam decisões baseado na fé, contando com milagre. Eu já ensinei para vocês aqui como é que contar com milagre, né? Sim ou não? Como é que conta com milagre? Vamos lá, deixa eu explicar de novo para você lembrar. Eu chego em você e falo assim, ó, pastor Ezequiel, preciso de um dinheiro emprestado, você me empresta? Aí ele fala, eu te empresto, mas você tem que me pagar dia 20, porque eu estou contando com esse dinheiro. Se você não me pagar, eu não vou conseguir pagar o que eu devo, ou não vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer. Então dia 20 eu tenho que pagar para ele, porque ele está contando. Se eu não pagar, ele vai ser prejudicado, ok? Amém? Então eu me comprometo, ele se compromete, ele assume risco, diga, assumir riscos, contando. O que é contar com milagre? É tomar decisões contando com o braço forte de Deus. Deus está instigando você a tomar uma postura muito radical em alguma área da sua vida. Deus está dizendo, dá para você arriscar e contar com o meu milagre? O que é contar? É fazer contas com aquilo. Eu tenho X, mas para conseguir aquilo eu não posso, eu não tenho, mas eu vou contar com milagre,
eu vou contar com o sobrenatural, eu vou somar esse meu mais o infinito de Deus, e eu sei que terei vitória. Portanto, não ficarei preso na minha limitação e irei adiante contando com o milagre e o sobrenatural de Deus. Isso é sobre ter confiança em quem Deus é. Então, pessoas que tomam decisões contando com Deus, são pessoas que sabem quem é Deus. É proatividade com fé. Deus está dizendo, será que seu coração é incrédulo? Gente que não toma decisões, gente que fica amarrado, gente que fica anos e anos, ai, será que vou, será que não, será que faço, será que não faço? Deus está dizendo essa noite, você precisa tomar um posicionamento na sua vida. Eu quero que você se posicione. Quero que você se posicione em fé. Quero que você se posicione para a minha glória. Proatividade dá para você contar com a glória de Deus. E Deus está dizendo para Moisés, então, o que é que você tem nas mãos? Por que você não toca nas águas? Por que clamas a mim, Moisés? Toca nessas águas. Deus esperava que Moisés fosse mais ligeiro, mais afoito para o sobrenatural. Gente do tipo de Elias, que dá um decreto e tem confiança de que Deus é com ele. Gente do naipe de Elias fala assim, segundo a minha palavra, nem a palavra de Deus, é segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e 6 meses. Deus disse para ele, não. Deus falou alguma coisa? Não. Diga assim, mas ele sabia. Não. Vamos lá, todo mundo. Mas ele sabia da intimidade que ele tinha com Deus. Ele sabia do negócio que ele tinha com Deus. Ele sabia o nível que ele andava com Deus. Agora, eu tenho um impasse. Aqui Deus está dizendo para Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Sabe o que Deus está dizendo para ele? O que você fizer, o que você definir, o céu vem contigo. O que você fizer, o sobrenatural vem e assina. Agora lá em Jeremias, diga lá em Jeremias. Deus está dizendo assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse versículo é lindo, mas os contextos são totalmente diferentes. Sim ou não? Como estava a vida espiritual da nação? Eles estavam distantes. Eles estavam no pecado. Eles estavam na idolatria. Eles estavam na desobediência. Por isso, eles não poderiam ter no coração deles revelado o coração de Deus. Então Deus está dizendo, clama a mim, volta para mim, que então anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Totalmente diferente de Moisés, que já havia se entregado totalmente para Deus, já havia se posicionado um estilo de vida de compromisso, um estilo de vida de entrega. Ele decidiu cumprir a vontade de Deus. Deus apareceu para ele ali no deserto, enquanto ele cuidava das ovelhas do seu sogro. E Deus se manifestou, e a sarça ardeu, e algo queimou no coração de Moisés, e ele simplesmente se entregou e decidiu viver por um propósito. Diga, Moisés decidiu viver por um propósito. E quando ele decidiu viver em obediência à voz de Deus.
E quando você entra neste lugar de obediência à voz de Deus, quando você entra no lugar de cumprir e viver por um propósito, você tem um mecanismo do milagre ao seu favor. Então, a partir do momento que Moisés abandonou tudo no deserto e decidiu caminhar até o Egito para libertar o povo, o sobrenatural foi junto com ele. Ele ia passar provas, ele ia passar tribulações, ele ia se expor, ele correria riscos, mas tem uma coisa: quando uma pessoa se posiciona para o propósito, o milagre vem junto com ele, o poder vem junto com ele, e aí o que ele começa a dizer vale como um decreto. O céu decreta, o céu assina. O que eu estou te dizendo essa noite, qual é o nível que Deus quer te levar? O nível de intimidade, o nível de vida, o nível de compromisso, que quando você disser, mediante a sua palavra, o céu vem e carimba, o céu vem e assina. Deus está te dizendo: eu quero que você entre neste lugar, eu quero que você entre neste nível. Qual é o lugar? Se você se posicionar a tal ponto, daquilo que você fizer, o céu vem junto com você. Não é ser criativo de qualquer maneira, porque tem muita gente criativa que a mente vagueia. Ai, Deus mandou fazer isso, aí faz, quebrou a cara, fica envergonhado, pensei que era Deus. Não quero que você erre dessa maneira. Deus não quer que você faça isso. Muita gente, até de bom coração, com as melhores intenções, Deus mandou, eu vou fazer, vai lá e faz. Porque está emocionado. Gente emocionada é um problema. Gente emocionada, até tentando ser espiritual, peca. Você sabia disso? Gente emocionada, até tentando ser espiritual, ela peca. Porque está emocionada. Quer ver uma coisa? Uma pessoa, ela vem para a igreja, ela participa do corpo de Cristo, ela está dentro do contexto da igreja, ela está andando com a igreja, ela está se alimentando na igreja, ela está comendo, está crescendo espiritualmente, está sendo bem alimentada. E na hora de dizimar, ao invés de dizimar, ela fala assim: eu acho que a igreja está precisando de um balde. Ela acha. Aí ao invés dela pegar o dízimo e depositar no altar, ela vai e compra um balde para a igreja. É boa intenção? É. Compra. Eu estou dando um exemplo muito longe. Pode ser um lustre, né? Aquelas pessoas: ai, pastor, Deus me mostrou um lustre aqui, e ao invés de eu dizimar, eu vou colocar um lustre aqui na igreja. E o órfão e a viúva fica como? Né? E aí ela tem boa intenção, tem bom coração, e ela depositou no altar? Não. Diga assim: dízimo que eu administro não é dízimo. Isso aí foi emoção, pessoa emocionada. Deus disse, Deus falou. Gente emocionada faz isso. Ah, pastor, Deus falou comigo que eu tenho que mandar para um missionário lá não sei na onde. Não, está errado. E eu falo isso com propriedade, porque quem administra dízimo é o apóstolo, o pastor. O que acontecia na igreja de Atos? Eles vinham e depositavam nos pés de quem? Dos apóstolos. Agora os apóstolos, direcionados pelo Espírito Santo, aplicavam onde deveria de ser aplicado. Por quê? Porque quem conhece os bastidores, quem está tratando de pessoas, é que sabe o que está acontecendo. Gente emocionada, sabe que gente emocionada faz o filho pródigo continuar no chiqueiro. Porque o filho pródigo está lá quase comendo as bolotas.
Aí o emocionado vai lá e leva a cesta básica. Aí o filho pródigo, ao invés de voltar para a casa do pai, continua na beira do chiqueiro. Porque chegou a assistência lá. Até para ajudar, você precisa de ser espiritual. Então, quando eu estou dizendo isso, não é que eu quero ser controlador e nem manipulador, longe de mim. É porque o pastor sabe os bastidores e sabe onde cada um está sendo discipulado. Onde cada um está sendo tratado e precisa de vencer. Então, você tem que ter muito cuidado com as emoções. Porque às vezes a gente vê alguém passando necessidade e aí a gente já sente de Deus. E a gente vai lá e atrapalha uma operação de Deus. Estão entendendo, igreja? Então quem tem autoridade de administrar dízimos e ofertas? O pastor. Uma vez que você administra, você não dizimou. E aí você entra em provações. Eu já vi gente fazer isso e na mesma semana que fez, perdeu algo, bateu o carro, estragou algo. E aí a pessoa fica, o que aconteceu? Uma pessoa do interior que eu conheci, ela não gostava do pastor, aquelas igrejas que trocam de pastor de vez em quando, aí a sede manda, ela não gostou, ela segurou o dízimo 2 anos, aí depois de 2 anos trocou o pastor, ela chamou toda pomposa, pastor, te chamei aqui em casa, porque eu não entreguei o dízimo, mas está aqui. Pastor, acabou com ela. Falou, quem te deu autoridade espiritual para fazer isso? Sabia que você cometeu um pecado? Ela quase caiu das pernas. Ela falou assim, é verdade, eu tinha 3 lojas, fechei 2, estou quase fechando a outra. Estão entendendo, gente? Estou ajudando ou estou atrapalhando? Então o que eu estou dizendo não é para ser criativo, né, gente? Eu tive um sonho, Deus falou para eu fazer isso, fazer aquilo, para eu vender a casa, para eu entrar nessa pirâmide, que eu vou ficar rico, e aí eu vou mandar dinheiro lá para a Síria. Não estou falando disso, dessas criatividades malucas. A gente tem muita criatividade doida, aí coloca Deus, é a alma dele, ele está tão endeusado por dentro, ele está tão se achando Deus, que o ventre dele ele fala que é Deus. Que os achismos dele ele fala que é Deus. Aí ele atribui Deus o eu dele. Então, cuidado com as emoções. Muito cuidado com as emoções. Qual é o ponto de criatividade aqui? Qual é o ponto de você ter autoridade, como Tiago escreve no capítulo 5, versículo 7, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, foi tentado como nós, mas ele orou para que não chovesse durante 3 anos e 6 meses, não choveu. E agora Deus também, aqui em Êxodo, Deus está dizendo para Moisés, você tem uma vara na sua mão, que tal você usar essa vara e começar a tocar? É tipo assim, Deus está dizendo, eu não precisava te dizer isso, você pode fazer isso. Eu não preciso te dizer que você pode promover coisas grandiosas para a minha glória. Mas o nível, diga o nível, de entrega, determina o nível de autoridade. Aleluia. O nível de entrega define o nível de autoridade. Então, vamos olhar para a vida de Moisés e vamos ver o passo a passo de Moisés para saber onde ele chegou, que decisões ele tomou para que ele tivesse esse nível de autoridade. Para Deus dizer para ele, olha, você pode fazer coisas grandiosas, você pode ter criatividade. Primeiro, ele obedeceu à voz de Deus. Diga, obedecer à voz de Deus. Segundo, comprometeu-se com o chamado. Diga, se eu me comprometer com o meu chamado, o céu, o milagre, o sobrenatural virá ao meu encontro.
E depois, Moisés, ele não estava procurando uma carreira para ter visibilidade. Aliás, tudo que ele não queria era isso: ser governo de nada, prefeito de nada. Ele se escondeu, se escondeu, se escondeu. E um dia Deus chamou ele para se comprometer, para se sacrificar por pessoas. Diga pessoas. Quando seu propósito é abençoar pessoas, quando o seu propósito é abençoar pessoas, Deus coloca recursos em você. Se o seu propósito for abençoar pessoas, você é a pessoa que Deus está escolhendo. Sabe, eu tenho percebido as palavras que Deus tem liberado sobre o cenáculo. Deus está, trabalhando nessa igreja. Deus está fazendo uma cirurgia no coração dessa igreja, para colocar um propósito no coração de nós sermos uma igreja abençoadora, uma igreja resgatadora, uma igreja que vai cuidar do órfão, da viúva, do menos favorecido, uma igreja que vai ter uma casa paterna, uma igreja que vai ter um albergue para acolher os estrangeiros, para cuidar de gente. Deus vai fazer isso, mas antes Deus está operando no nosso coração e transformando a nossa mentalidade. E Deus está dizendo constantemente: se você vai abençoar pessoas, pode deixar que eu que te patrocino. Se você vai abençoar pessoas, pode deixar que eu que vou abrir porta. Se você tem no seu coração de abençoar pessoas, pode deixar que eu te prospero, eu te enriqueço, eu que abro a porta, eu que te coloco na porta do milagre, eu que te conecto com pessoas de influência, eu que coloco você na mesa para assinar contratos, eu que te dou pessoas que vai facilitar a prosperidade na sua vida. Eu quero profetizar sobre essa igreja um coração abençoador, em nome de Jesus. Abra seu coração e diga: Deus, assim como Moisés decidiu que ele sacrificaria a sua vida em favor daquelas pessoas para que elas sejam libertas, eu estou comprometido no seu altar para me sacrificar até que pessoas sejam libertas para a glória de Deus. Diga: para a glória de Deus. Diga: tudo que Moisés fez para a glória de Deus. Se você estiver disponível para manifestar a glória de Deus na terra, então você pode fazer como Moisés fez. Quem quer abençoar pessoas aqui? De verdade, vamos lá. Se você quer, levanta as duas mãos bem alto. Fala assim: Deus, eis-me aqui. Quero cuidar de gente. Quero cuidar de pessoas. Olha aqui para mim. Se você vai ser essa pessoa, então você vai fazer do jeito de Deus, obedecendo os princípios de Deus. Diga: obedecendo os princípios, não emocionado. Sabe, o culto da alma, a gente é muito almático. A alma sempre está nos pregando peças. E eu não julgo você por isso. Mas Deus está te chamando para a maturidade. Sabe quando é alma? A alma é muito terrível. É por isso que o salmista nos ensina: aquieta-te, alma. Shhh. Vai para o seu lugar. Quantas vezes eu tenho que dizer isso para minha alma? Todos os dias eu tenho que dizer. E quando eu vejo a minha alma querendo assumir o controle, a minha alma querendo, o Espírito Santo já me chama e fala: aquieta-te. Aquieta-te. Deixa eu fazer do meu jeito. Diga: nunca, vamos lá, igreja, nunca Deus me falará algo que quebre o princípio dele. Então, princípios espirituais que estão estabelecidos.
Deus não vai dizer diferente. Cuidado com a alma. Cuidado com a emoção. Cuidado para você não entrar em prova por causa da emoção. Você precisa ser bíblico, você não precisa ser emocionado. Diga bíblico. Diga, é melhor ser bíblico do que ser emocionado. Se você for bíblico e emocionado, é lindo. E eu espero que você seja, porque essa é a cara do cenáculo. A gente faz biblicamente, mas faz cheio de emoção. Mas se você for emocionado e não for bíblico, você vai entrar em provações. Então Deus está chamando você para a criatividade dele. A partir do momento que você anda dentro do regimento de Deus, dentro dos estatutos de Deus, a partir do momento que você cumpre a vontade de Deus, o céu vem com você. É um fluir, é o overflow. É um fluir de Deus. Diga overflow. Sabe o que é? É aquilo que não vai parar de fluir. É como um rio que nunca para. Esse é o fluir de Deus sobre a sua vida. E os recursos chegam, não param em você, caem em outras pessoas. O recurso chega e você vai só administrando. E esse recurso vai para lá, esse recurso vem para cá, isso aqui vai para ele, isso aqui vai para aquela. E aí Deus vai usando você poderosamente como abastecedor de celeiros. Você está vindo aqui semana após semana e Deus está dizendo, eu quero prosperar você. Eu preparo uma outra mensagem, eu venho para o púlpito e quando eu chego aqui, Deus pega a minha boca e faz eu falar isso para você. E eu não sou nem doido de ser desobediente. Eu só quero te dizer que Deus quer que você ande em outro nível. A unção de José está sobre essa igreja. E é você que Deus está escolhendo para colocar na porta do celeiro. Então ande na lei, diga andar na lei. Sabe uma pessoa, quando ela abre uma empresa, ela tem leis para seguir, né? Se você não segue as leis, você pode ter problemas sérios. Você pode quebrar se você não andar na lei. E tem muita gente sendo quebrada espiritualmente porque não anda na palavra. Ai, mas Deus falou. Não, Deus não falou. Deus falou primeiro na palavra dele. Se não está de acordo com a palavra, não adianta. Vai ser só emocionalismo. Estão entendendo, queridos? Então Deus está, Moisés, vamos voltar. Moisés está diante do Mar Vermelho. E como se não fosse suficiente, tem montanha de um lado, montanhas de outro lado. Eles estão num labirinto ali, de montanhas, e na frente o mar, e atrás vem Faraó. Não tenho para onde ir. Não tenho o que ser feito aqui. Não posso voltar para trás, senão Faraó, vou dar de cara com Faraó. Nem posso ficar parado, senão ele me alcança. Aqui não dá para ir porque é uma montanha. Aqui não dá para ir porque é outra montanha. Aqui não dá para adiante porque é mar, todo mundo vai afogar aqui. O que a gente faz? Não tem o que fazer. Deus está dizendo, tem sim. Tem sim, e já está na tua mão. Eu vou repetir porque é uma palavra profética. Tem sim, e já está na sua mão. Diga, o princípio do milagre já está na minha mão. Mas fala com fé agora, olhando para as suas mãos, coloca as suas mãos assim, as duas mãos. Diga assim, a semente do milagre. Aquilo que Deus vai usar para fazer o sobrenatural na minha vida
já está nas mãos, já está aqui. Diga: o que eu preciso é me submeter em obediência, me comprometer num nível mais alto, e o sobrenatural de Deus virá sobre a minha vida, sobre a minha história. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos? Você recebe essa mensagem? Uma mensagem simples, mas pontual, para abençoar a sua vida. Então eu quero orar com você e gostaria de convidar você para se colocar em pé. Amém. Glória a Deus. Amém. Quero orar com você sobre Deus dar criatividade sobrenatural para você. Talvez você esteja num momento de muita necessidade em alguma área da sua vida. Talvez você está, como diz aí no mundo, não sei se eu posso usar aqui, mas eu ouço dizer, e espero que não fira ninguém, talvez você se encontre numa encruzilhada, né? As pessoas dizem: no mato sem cachorro. Não sei nem se isso é adequado para falar no púlpito. Mas talvez você está se vendo sem saída. Talvez você está se vendo sem solução. E talvez você disse hoje para Deus: não tem jeito. Deus diz: tem. Tem um caminho sim. Tem uma solução sim. E eu sou Deus que te capacita e que te dá criatividade para andar em vitória. Eu sou Deus que disse para Moisés: toca nessas águas. Não pare, não fique fazendo pergunta. Chega de pergunta. Para de fazer pergunta e dê uma resposta para os céus. E a resposta que Ele quer é uma resposta de proatividade. Uma proatividade bíblica, cristocêntrica. Uma proatividade que tem respaldo na palavra. E se você agir mediante a palavra, para a glória de Deus, o milagre vai se manifestar. Amém? Pastor Ezequiel vem orar para a igreja. Aleluia, glória a Deus.